Escolhas feitas pelo que vê, pelos olhos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem irrigada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Eu estou subindo Moriá, o meu ego crucificar, pra servir a teu reino. Tudo que eu tenho vou deixar diante do teu altar. Vou cumprir o teu querer. Aqui nós vemos uma escolha sendo feita pelo que se vê, pela visão, pelos olhos. Agora, por que Abraão podia deixar Ló tomar a escolha? Se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. É porque Ló era um crente natural. E sendo um crente natural, claro que as escolhas dele seriam de formas naturais. Todas as escolhas que ele tomaria seria por passos natural. Porém, Abraão era espiritual. Ele sendo espiritual, os passos de Abraão eram ordenados pelo Senhor através da revelação. Abraão era um homem revelado e, no entanto, Ló era um homem carnal, um crente natural. Quando Moriá eu atravessar, o Jordão vou encontrar, fazer morrer a mim mesmo. Ali a velha capa vou deixar, o manto de Cristo vou usar. Vou cumprir o teu querer. E nós vemos também, irmãos, Caim, lá no princípio, em Gênesis, aqui logo no início, pensando que Deus receberia o que era belo. E ele foi lá e plantou as suas coisas, e no término daquilo, ele fez um altar e enfeitou aquele altar com todas as belezas, e aquilo enchia os olhos. E ele pensou que Deus atentaria para a sua oferta, porque ela era bonita, e não havia nenhuma revelação naquilo. No entanto, Abel, sendo um verdadeiro cristão, ele fez a sua oferta, a sua adoração, o seu culto, não pela visão, não pela beleza, mas por revelação.
E o sacrifício de Abel foi feio demais, foi muito esquisito aos olhos. Ele foi lá e arrastou um cordeiro, aquele cordeiro veio balindo, arrastando ele ali pela terra, cortou a jugular dele com uma pedra afiada e o sangue derramando ali. Não tinha beleza nenhuma naquele culto de Abel. No entanto, Deus atentou para o culto de Abel porque tinha revelação. Ele apontava para o verdadeiro cordeiro, o maior sacrifício que foi feito para salvar a humanidade. Não tinha nenhuma beleza, porque Isaías 53 nos fala que ele era como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não é atraído pelos olhos, a atração é pela revelação. O sacrifício mais horrendo que já houve foi do Senhor Jesus Cristo, sendo cuspido. Foi um sacrifício cuspido, arrancado barba, ensanguentado, esmagado, com uma coroa de espinho na cabeça. Não tinha nenhuma beleza naquele sacrifício, mas tinha vida. Ele nos dá vida eterna. E todas as decisões, irmãos, que são tomadas pela visão, pelo que a pessoa vê, sem revelação nela, está fadado ao fracasso. Nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, quando Eva tomou aquilo que era proibido porque era agradável aos olhos. Olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É Gênesis 3, 5 e 6. Eva tomando também esta terrível decisão que causou morte, enfermidades, cemitérios, assassinatos, pelo que ela viu, porque aquilo era agradável aos olhos. Mas aqui, irmãos, em Hebreus no capítulo 11, nós vemos uma decisão sendo tomada por Moisés, um homem espiritual. Ele não tomou a decisão pela visão, porque se ele tivesse tomado uma decisão pela visão, ele jamais deixaria o palácio do rei para ser amassador de barro, porque pela visão ele estava vendo um bando de escravos, mas ele olhou além do que ele estava vendo. Ele tomou a decisão pela revelação do que Deus tinha mostrado para ele. E nós devemos tomar as nossas decisões, não é pelo que nós vemos, não é pelo que nós sentimos, é pela palavra. Qualquer decisão que fere a palavra, ela está fadada ao fracasso. Vejamos aqui, Hebreus 11, 24 ao 27. Pela fé é revelação. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então ele não tomou decisão pelo que ele estava vendo, porque pelo que ele estava vendo era um bando de fracassados, um bando de lameadores. Então ele tomou a decisão para ficar com aquele povo, sabendo que aquele povo desprezado, amassador de barro,
eram os filhos de Deus. Agora, Ló, sem revelação alguma, olhou para aquelas campinas lindas, verdejantes, como se fosse o jardim do Senhor. Olhou para Sodoma, aquela grande cidade reluzente, e escolheu pela visão. E olha o fracasso de Ló, olha aonde ele foi parar, como escravizado, e a sua família. Se não fosse Abraão para ir lá arrancá-lo, ele teria sido morto. Então toda decisão que nós tomamos pelos sentimentos, pela carne, está fadada ao fracasso. Mas quando Deus, por revelação, nos guia a tomar a decisão precisa, que é pela palavra, então nós tomamos por revelação. E toda decisão que é tomada pela revelação nos leva à suprema vocação em Cristo Jesus, e nos leva a esse tesouro eterno, como de Moisés, que foi visto falando com o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Elias e Moisés, 800 anos depois, falando com o Senhor Jesus Cristo. Que possamos então, meus irmãos, ser guiados não pela visão, não pelo que nós podemos ver, mas sim pelo que Deus nos diz, pelo que Deus nos mostra, como nosso pai Abraão. Que Deus possa te orientar, tomar decisões precisas e corretas através da palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele te abençoe e te ajude e te coroa de bênçãos neste dia. Amém.